Bom dia, pessoal. Para quem ainda não estava na sala quando a gente começou a conversar, nós aguardamos esses 10 minutos de tolerância para a gente esperar o pessoal se acomodar aí na sala, mas oficialmente já deu os 10 minutos. O Fábio, ele é fiscal do município lá de Primavera do Leste, e ele hoje está membro oficial lá do Comitê Nacional do IBS e também de notas fiscais, né, Fábio? Salvo engano, você ainda continua na representação de nota fiscal nacional também? Não. Eu estou no Simples Nacional lá, na Secretaria Executiva do Simples Nacional. Ah, sim, no Simples Nacional. Então, o Fábio ele está hoje, né, inserido na movimentação nacional dessa reforma tributária. Não é de hoje, né, Fábio? Faz um certo tempo que você vem trabalhando isso aí com as representações nacionais, contribuindo conosco aqui na MM, fazendo esse trabalho aí de nos atualizar, de nos informar, de nos direcionar os nossos estudos, as nossas reuniões, os nossos trabalhos. Então, mais uma vez, Fábio, em nome do nosso presidente Maninho, nós agradecemos você por você estar conosco, né? Aceitar o nosso convite de estar conosco em relação a esse trabalho, e agradeço também a nossa equipe, a Rayane, a Lise e o pessoal da TI, no nome do Pedro, do Diego, todo o pessoal que está por lá, que está sempre conosco, assim como a nossa imprensa, que está sempre divulgando também os nossos trabalhos e reforçando os convites. Então, pessoal, essa live de hoje, Fábio, ela é uma demanda dos grupos, tá? Do grupo lá de fiscais, que você faz parte também, e que eles têm reclamado aqui para nós que eles estavam com uma certa dificuldade de lidar com uma. E, diante disso, nós temos aí outras situações, obviamente, né? Parecem nós temos aí, aproveitando a oportunidade, Fábio, comunicando que nós vamos lançar a segunda etapa do curso de reforma tributária. A primeira etapa foi o pessoal só de tributos, tivemos aí 180 participantes, de fiscais e agentes de fazendários que estiveram conosco. Nós vamos fazer novamente o mesmo curso, nos mesmos moldes, com o mesmo conteúdo, e vai acontecer em julho, meados de julho. Então, possivelmente, semana que vem vai ser lançado esse curso para que as pessoas já consigam fazer suas inscrições. E só que nesse novo curso, Fábio, não vai ser restrito aos fiscais. Como nós temos aquele grupo com a Cefaz, né, que é o IBS regional, nós dividimos o grupo Integração, que é aquele grupo só de fiscais, chama Integração, e o nome integração está relacionado à atividade. Qual é a atividade? A integração mesmo do banco de dados, das informações, o compartilhamento de dados que a reforma tributária exige. E o segundo grupo, que é esse que nós vamos chamar também para treinamentos, ele é estudos, e ele envolve tanto o pessoal que está na tributação, como todos os demais servidores que, de certa forma, vão trabalhar com a reforma tributária. Então, o contador, o tesoureiro, o controlador interno, o procurador, o próprio pessoal lá de tributos, enfim, todos os demais que estejam envolvidos no processo. Então, nós já reforçamos o convite, fique atento aos nossos chamados, vamos colocar no site para abrir a inscrição semana que vem. Fábio, quanto ao MAN, a gente sabe aí que é um sistema que vai ter que ser uma bíblia da tesouraria e também do pessoal que lida com o setor de compras, contabilidade e tudo mais, porque além da centralização, né, que ele é um manual de apuração nacional da nota fiscal, ele é uma centralização do recolhimento do ISS. Então, a partir de então, já está meio que obrigatório todo o Simples, né, estar dentro da emissão do Comitê Nacional, da emissão de nota fiscal nacional,
antes disso, nós já tínhamos aquela previsão de que tinha a opção de ficar com o emissor local, porém, agora com essas novas definições, está se estreitando cada vez mais e está sendo conduzido cada vez mais que as emissões sejam feitas pelo Canal Nacional de Emissão de Nota Fiscal. É obviamente que isso tem um sentido, porque se vamos ter direito a acreditamento, temos que estar centralizado, onde pode ser apurado esse acreditamento. Então, eu creio que deve ter alguma relação com isso. E a gente agradece aí muito, Fábio, mais uma vez, e que você também nos direciona sobre o novo DNA, né? Que é o tal do Declaração Nacional de Arrecadação, né? Então, nós estamos aí com um novo linguajar que tá inserido no nosso setor. Muito obrigada, Fábio, com você é a palavra. Muito bom dia a todos. Agradecer a MM, né, na figura do presidente Maninho. Ontem estive aí, ele estava no evento lá da entrega do Parque Tecnológico, né? Tivemos um momento ali, conversamos um pouco, falamos da live de hoje. Primeiramente, pessoal, eu penso que a gente tem que ter a humildade de dizer que eu não sou, digamos assim, hoje a pessoa talvez mais indicada, mas a Valdina, ela já está há 1 semana e meia me pedindo essa pauta do MAN, né, que é o Módulo de Apuração Nacional, que está dentro do escopo do Portal Padrão Nacional da Nota, né, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, tá? E a gente entrou em contato com o Comitê Gestor da Nota, tá? Hoje, a CNM está presidente, né, lá do comitê, é o nosso grande amigo, o Alex, que ele está à frente. E aí, como eles estão com várias demandas de homologação de sistema, o próprio MAN, né, o ambiente de teste restrito, né, eles estão trabalhando. A gente tem o Carlos Booking lá de Londrina, que faz parte, tem o Wellington de Marabá. A gente entrou em contato para ver se trazia, né, uma pessoa um pouco mais especialista, né, para dar esse feedback para vocês, mas levando em consideração a realidade dos nossos municípios aqui de Mato Grosso, ouvindo a Valdina, né, a MM tem um canal aí, tem uma capilaridade com 142 municípios, né, sempre muito atuante, falou, Fábio, a gente tem que fazer alguma coisa do MAN, porque o pessoal está com muita dúvida, eles nos procuram, eles mandam e-mail, eles ligam aqui. Então, hoje nós estamos aqui para... mais um bate-papo para a gente conhecer a figura do MAN, como que está o projeto hoje, o que o seu município pode fazer, né, para estar de antemão, quando tiver efetivamente rodando, né, o sistema MAN, você fazer a adesão. Porque a gente vai ver ali que é opcional, tá? Mas a gente tem que falar das particularidades para vocês. Tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio José, estou secretário de Fazenda hoje aqui no município de Primavera, né? Estou como conselheiro no comitê gestor do IBS, né? No Conselho Superior, e também faço parte da Secretaria Executiva do Simples Nacional, né? Sou membro também pela CNM, indicação da CNM, tá? E muitos de vocês já me conhecem, eu estou vendo alguns nomes aqui, né, já conhecidos aqui, desde já agradeço, né? Agradeço aqui a pergunta, já tem uma pergunta aqui, ó. Primeiro, o que é MAN? A gente vai mostrar aqui para vocês, tá? E eu vou dividir a tela com vocês, porque assim, eu falei, Valdino, vamos fazer o seguinte, em vez de montar uma apresentação, vamos mostrar o portal, que hoje o portal tem bastante conteúdo, né? Inclusive os manuais, o próprio manual que saiu recentemente, né? Ele te dá um norte muito grande para você e para sua equipe. Às vezes é um município pequeno, né? Às vezes tem uma equipe reduzida ali na parte tributária, o controle de notas, né? Controle de documentos de arrecadação do ISS. Então, às vezes, o seu time aí é pequeno. Às vezes também nós temos municípios que o time aí é grande. Aí seria interessante também a gente passar essa informação, tá? Vou dividir a tela com vocês. Fábio, você fica à vontade para tomar a decisão que você achar que deve. A gente está comentando aqui, né, que a primeira pergunta foi bem providencial. Afinal, o que é MAN? Sim, sim. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aí, só um minutinho.
Estão conseguindo ver a tela? Tá tranquilo aqui. Eu não sei se o pessoal aí na base, nos municípios, estão conseguindo ver a tela. Pessoal, pode se expressar no chat. Estão conseguindo enxergar a tela? Bom, a gente não poderia começar essa apresentação Fábio, sem falar. Oi, pode falar. está mostrando sua tela do Meet na frente do Gov. Tem como minimizar ela? Ah, tá. Deixa eu minimizar aqui, só um pouquinho. Estão conseguindo ver agora? Ela está na apresentação do Meet. Aparece várias telas. Fábio. Deixa eu mudar a forma de apresentar aqui. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ir por janela, que eu acho que é melhor. E aí, conseguem ver? Sim, perfeito. Para vocês, sem falar do próprio portal da nota, né? Aqui, vocês vão ver que para os temos a ADN, que é o Ambiente de Dados Nacional, o emissor de nota, os aplicativos de emissão, a Secretaria de Finanças Nacional. Está vendo ali guia de recolhimento? Quando você clica ali em guia de recolhimento, tá? Como o MAN não está pronto, tá, pessoal? Que é a primeira pergunta, o que é o MAN? Né? O MAN é o Modo de Apuração Nacional. Ele está sendo desenvolvido, né, através do SERPRO e juntamente com a Receita Federal, a Abrasf e a CNM, para ser o sistema que vai apurar o ISS que é produzido pelo portal de notas padrão nacional, tá? Então, basicamente é isso, tá? Hoje, quando vocês que já estão integrados, né? Hoje nós estamos com todos os municípios integrados ao portal padrão nacional, o MEI, ele emite a nota pelo portal padrão nacional. Conforme a resolução 189 agora, a gente vai começar a emitir a nota fiscal padrão nacional agora do Simples Nacional a partir do 1/9, tá? Você ainda, o contribuinte, ele emite a guia dele, que está o ISS lá no PGDAS. Nesse caso aqui, é para a emissão, quando o MAN estiver pronto, é para a emissão do ISS que vier através da opção que o município vai fazer dentro do portal, vou mostrar para vocês ali, tá? Para estar emitindo a guia dentro do MAN, né? Do modo de apuração nacional. Hoje, o seu contribuinte aí, né? Seja o contribuinte seu local, às vezes o prestador é de fora, mas o ISS é devido no seu município, ele vai emitir pelo seu sistema contratado ou o seu sistema próprio. Às vezes você tem um sistema desenvolvido aí na sua prefeitura. Mas eu creio que a grande maioria do estado de Mato Grosso é contratado, tá? Então, você vai emitir, né, o documento de arrecadação ADAM pelo seu sistema. Se você, município, fizer a opção, né, de aderir ao MAN, você vai ter que seguir as regras que ali estão estabelecidas. Fábio, me dá um exemplo de um município hoje que não está usando o MAN, mas ele usa 100% a nota, né? Todos os seus contribuintes estão emitindo pelo portal Padrão Nacional. Então, nós temos Belo Horizonte, tem um município de Serra, no Espírito Santo, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a página deles lá. Inclusive, o secretário de Finanças, né, ele teve no evento da MM ano passado, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele desde 2023 para 2024, ele já, o que ele fez? Ele já, todos os contribuintes, né, do cadastro dele já está emitindo no portal Padrão Nacional. Ele fez uma legislação, ele fez um decreto municipal falando que todos os contribuintes do município de Serra iam utilizar o sistema do portal Padrão Nacional para emitir nota. Então, ele fez a parametrização junto com a equipe dele,
Mas aí fica a pergunta, mas e a guia? A guia, como o MAN não estava pronto, ele está na fase agora de homologação, vou mostrar para vocês ali, ele emite pelo sistema dele contratado, tá? Então, o que o sistema dele faz? Como tem a integração, as APIs, né? Eu vou falar um pouquinho mais técnico aqui, mas às vezes eu estou falando para uma pessoa da TI aí do seu município. Criou-se a API, o que o sistema faz? O seu sistema aí que gera a sua guia de ISS, ele vai lá, busca o estoque de notas emitidas do mês, do contribuinte, e gera a guia. Basicamente é isso, tá? Então, o município de Serra, lá no Espírito Santo, já faz isso desde 2024, tá? É um exemplo, tá? A partir agora do dia 14 do 4, foi liberado a produção restrita do MAN. O que é isso, Fábio? Produção restrita é a fase de teste do sistema, tá? Então, a gente tentou um contato, por exemplo, o colaborador lá do município de Sobral, né, da minha amiga Soraya, lá no Ceará. Eles estão testando o MAN, tá? Então, aqui eu já quero abrir para vocês também, se tem algum município que gostaria de testar o ambiente, a produção restrita, né, a gente faz a ponte lá com o pessoal do comitê, tá? É possível. Aqui em Primavera a gente não começou ainda, por quê? Porque talvez a gente está na iminência, né, talvez, de mudança de fornecedor de sistema, enfim, a gente está estudando isso ainda, mas a gente não bateu o martelo ainda, mas provavelmente a gente vai seguir esse modelo do município de Serra, tá? Ficar totalmente as emissões de nota de serviço pelo portal Padrão Nacional. Fábio, mas o que isso tem a ver com o MAN que está sendo criado? Você aí no seu município vai ter que fazer o quê? Vai ter que analisar se você vai continuar com o seu emissor, né? Você vai capturar as notas, igual eu citei aqui o município de Serra, e o seu sistema contratado ou próprio vai gerar as guias. Só que aí tem uma situação que eu já posso mostrar para vocês. A partir do momento que você faz a adesão ao MAN, inclusive está no link aqui, todos os links aqui da apresentação, pessoal, tá no chat já, tá? Ou chat, que nem o pessoal fala. Aqui, no link que fala da notícia que o ambiente está liberado, o modo de apuração, ele tem as primícias, né? Tem as primícias. Quais são as primícias, Fábio? Quais são as primícias? Possibilitar os usuários do Sistema Nacional a seleção de múltiplas notas, né, registradas no modelo do Padrão Nacional, que deverão ser pagas, apurar o ISS devido relacionado à declaração que foi feita de forma nacionalmente. Então, a gente tem que imaginar assim, eu emiti o documento de arrecadação padronizado nacionalmente, né? Mas esse documento, ele vai vir com algumas validações. Quais são essas validações? Qual que é a maior dificuldade hoje dos municípios? Né? E eu me incluo nisso também. Por exemplo, você tem o subitem 702 e 705, construção civil. A empresa é de fora do seu município ou de fora do estado e está prestando um serviço aí, né, para um tomador do seu município, tá? Seja pessoa física ou jurídica, mas o ISS é devido aí, tá? Com a adesão do MAN, né, se o município do prestador for aderente ao MAN e você também, e você fizer adesão ao MAN e o município do prestador também fizer adesão ao MAN, você não vai precisar mais esquentar a cabeça. Por quê? Porque quando ele emitir a nota no padrão nacional, essa nota já vai cair para você lá no modo de apuração nacional. Tá? Então, a gente tem que analisar, pessoal, as duas pontas. Quem está prestando o serviço e quem está tomando. É esse exemplo que eu dei para vocês. Então, uma vez você aderiu ao MAN, você vai ter essas facilidades. Eu tive a oportunidade de conversar com o Wellington de Marabá, ele só numa malha, porque por mais que, vamos supor que o município prestador, ele não é aderente ao MAN, mas você é, certo? Então, a partir do momento que a empresa emitir a nota, você consegue criar malha fiscal, você consegue aí a sua equipe de fiscalização que cuida das retenções, né? Principalmente 702, 705,
né, o 1602, que é o transporte dentro do município, você vai conseguir fazer malha. Agora, se os dois municípios, o prestador e o tomador, fez adesão ao MAN, é uma coisa a se pensar. Por quê? Porque vai ficar mais fácil para fazer a apuração. Eu já sei que o prestador é de fora, eu já sei que conforme as regras da Lei Complementar 116, assim como as regras replicadas nos nossos códigos tributários municipais, a gente vai conseguir o quê? A gente vai conseguir de forma full time, praticamente, né? Através do módulo aqui que está sendo desenhado, está sendo compelido ali pela equipe do CEPRO, mais a Receita Federal, CMM e Abrastra, vai ficar mais fácil para gerir e controlar o ISS do seu município. Essa é uma das praticidades, né? Porque aqui até ele fala, possibilitar ao município a vinculação de débitos e créditos a contribuintes específicos, que são as exceções da 116, tá bom? Mas tem as regrinhas aqui, ó. Quais são as regras, Fábio? Tá aqui, ó. Adesão ao MAN. Primeiro, é opcional, certo? Você fez a adesão, município, você tem que seguir, aceitar os padrões, tá? Você tem que fazer a configuração obrigatória, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Valor mínimo, tá? A regra aqui, pessoal, pegou a do DARF, né? O DARF lá, abaixo até R$ 10 você não paga DARF para Receita, certo? Pegou a mesma metodologia. Então, se for um documento, né, que foi gerado pelo MAN, e ele der R$ 10, a pessoa, né, o contribuinte, ele não é obrigado a pagar, tá? Só acima de R$ 10, que é o Documento Nacional de Arrecadação, tá bom? O tratamento de feriados, né, também, porque você vai ter que colocar e parametrizar os seus feriados municipais, porque os nacionais já vai estar cadastrado, né? Os pontos de atenção, né, na operação, no caso dos contribuintes, um fluxo já pré-estabelecido, né? A gente já está falando aí de apuração assistida, no caso do Simples Nacional, né? Como eu disse a vocês, eu estou membro lá da Secretaria Executiva. Mês que vem a gente vai trabalhar 4 dias só falando aqui da apuração assistida, tá? Que é uma realidade, já está desenvolvendo também, tá? O uso de créditos, né? O uso de créditos e atraso e simulação. É os pontos que o contribuinte vai ter que estar ligado, tá? Tem os casos específicos, eu acho que o principal aqui é o cancelamento de notas, né? Os regimes especiais, né? Aqui ele até fala na questão das notas, porque uma vez recolhido o tributo, você não pode cancelar a nota está compondo aquela guia, né? Aí cada município tem uma regra de cancelamento, um prazo de cancelamento também, né? Exclusão de apuração também, né? Através do DNA, tá? Mas eu queria mostrar para vocês agora aqui o manual. O manual. Aqui no finalzinho, aqui, ó, da indicação do modo de apuração, ele abre para você esse manualzinho aqui, ó, tá? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, por favor. Vou zerar aqui para não atrapalhar a nossa apresentação. Vamos lá. Uma vez aderiu ao MAN, o que acontece? Vocês vão lembrar, eu não sei se eu estou falando aqui, tem a Jane Crer lá de Sinop, tem o José Aparecido, tem o pessoal da tributação de Brasnorte. Eu não sei se foi você que fez a parametrização, o seu município a aderir à nota padrão nacional. Mas tem uma das perguntinhas lá que fala do MAN, né? As informações do convênio, ó. Aqui, ó.
Modo de apuração nacional. O município irá utilizar o modo de apuração? Todo mundo colocou não, certo? Por quê? Porque ele não estava pronto, né? O município permite aproveitamento de créditos disponíveis no painel de créditos. Então, aqui no manualzinho ele vai te dando passo a passo, tá? Quando o módulo estiver pronto, que agora ele está em produção restrita, ou seja, é um ambiente de homologação, mas depois, se você fizer a adesão, que é opcional, você vai ter que entrar lá no portal, nessa telinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês. Nessa tela de administração municipal, logar com o certificado e ir lá e parametrizar, tá? A sua TI, o seu corpo técnico aí da tributação que cuida do portal da nota, eu não sei como é que você trabalha aí, então vai ter que entrar lá e fazer a parametrização, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês ele tem aqui o módulo, né? Esse módulo aqui, esse link também de documentação técnica, tá? Tá todos os links aqui do módulo padrão nacional e os outros links de anexo e nota técnica, tá? Então, se você tiver dúvida ou sua equipe tiver dúvida, eu aconselho aqui dar uma boa lida na documentação técnica, tá? Que vai tirar bastante dúvida aí para vocês estarem parametrizando, tá? Aí vem a pergunta. As APIs de produção restrita e de produção. Aqui, ó, na parametrização municipal, tá vendo esse link aqui que trata de documentos? Pelo que eu conversei com o comitê, vai ser esse link aqui. Quando você clica nele, eu vou tentar abrir aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se ele vai abrir. Ele não está abrindo, tá vendo? Ele pede um certificado. O que ele faz? Ele abre uma aba aqui para você já logar com o certificado do município, tá? Para você fazer testes. A produção restrita é homologação, então não tem problema, tá, pessoal? Só o de produção que dá problema. Então é aqui que você entra para tentar fazer. Eu vou me comprometer aqui com vocês. Como o link aqui não consegue abrir, eu vou tentar um link direto para mandar para vocês depois. A gente manda no grupo, né? Eu pedi aqui para o pessoal que tá à frente do projeto lá, só que eles estão em reunião. Mas eu vou tentar pegar o link direto, se caso o seu município... Deixa o pessoal até mandou aqui. Vamos tentar abrir ele aqui. Vamos tentar abrir ele aqui, só um pouquinho. Tá, esse aqui é um ambiente de produção restrita, mas é do portal do municipal, tá? Esse aí também, pessoal, foi até bom o pessoal colocar aqui no chat. Esse aqui você faz para você configurar as questões da nota. Só que para você testar o ambiente de teste do MAN, tem um link específico, tá? Foi até bom, Campos de Júlio que mandou o link, né? É até bom a gente ressaltar esse link aqui. Eu não sei se todos os municípios já habilitaram ele, tá? O processo de habilitar ele, pessoal, é igual o da produção, que é esse aqui, ó. Esse aqui é onde você loga aqui com o seu certificado, você tá lá, você tem permissão do prefeito, né, no caso, que colocou você como gestor e tal, e você vai fazer a parametrização. Tá? Esse link aqui, de produção restrita, o que está acontecendo hoje? É uma dica aí para vocês. Se você fizer adesão ou não, hoje as empresas hoje, quando elas vão fazer teste para o portal padrão nacional, eles usam essa produção restrita aqui do seu município, que está com as características, o cadastro, as alíquotas, lembra que vocês cadastram lá? O pessoal das empresas precisam de acesso aqui para testar as APIs, tá? Então, se você ainda, município, não colocou, né, a produção restrita do seu painel em produção, você tem que colocar. E o trâmite é o mesmo, tá? Eu passei por isso recentemente no início do ano.
porque o nosso não estava, a gente colocou, demorou um pouquinho, eu tive que mandar e-mail lá, conversar com o pessoal para liberar, tá? Porque a gente teve uma particularidade ali da data de início, tá? Mas se o seu município ainda não está habilitado, esse portal aqui, ó, a produção restrita do seu município, eu aconselho você fazer, tá? Converse com a sua equipe técnica, né? Qualquer coisa com o seu prestador de serviço, que às vezes tem uma empresa dando consultoria aí para você. E quem geralmente precisa disso aqui é as empresas que querem fazer a integração com o portal, querem fazer teste, tá? No caso aqui, voltando para o MAN, esse ambiente aqui, a gente consegue fazer lá a opção do MAN, tal, mas tem um link, tá? Não é esse, tá? Obrigado aí, Campos de Julho, pelo envio, mas tem um link específico que o seu município entra e testa a aplicação MAN, tá? E testa o modo de apuração, tá? Eu pedi aqui para o pessoal, eles não conseguiram me enviar, vamos ver se até o final aqui da apresentação a gente manda para vocês, tá? Da documentação técnica a gente já falou. Aqui é quando você clica lá naquele link, né, da apuração, você pode ver que não tem um link aqui. Aqui é a documentação técnica, tá, para homologação, ó. Essa aqui são as documentações atuais, né? Então, se o seu corpo técnico aí de TI tem alguma dúvida sobre as APIs, tem todos os manuais aqui, ó, os esquemas também, tá? Os anexos de domínio, tá? Os anexos de layouts, tá? A gente tem tudo aqui, tá tudo nesse mesmo link aqui, tá, pessoal? Outra coisa que é bom falar, as atualizações e implementações. Aqui também as correções que foram feitas na produção e tem a data, ó, seria interessante aí, né? E fala o que foi, ó, falha ao descompactar, problema de XML, né? Que são coisas que a gente tem que ficar atento também, porque pode impactar para quem? Pode impactar para o nosso usuário, né? O contribuinte, tá? Esse aqui é o portal do contribuinte, né, para emitir nota. A gente sabe que hoje também tem o NFSE Via, tá? Então, basicamente do MAN, pessoal, é isso, tá? Ele está em fase agora de teste, tá? Que é a fase de homologação. Como eu disse, se tiver algum município aí que está hoje aqui na live, ou que ficar sabendo através dos canais aí formais da MM e queira testar o MAN, é possível, tá? Eu acho que Fábio, agora, Valdir, a gente pode abrir para as perguntas, tá? então, Fábio, lá em Sinop, pela informação que eu obtive aqui, eles vão se prontificar para estar nessa frente aí de teste. Então, os municípios que estão hoje nessa live já ficam sabendo que o município de Sinop já vai estar trabalhando isso. Então, é possível que vocês conseguem conversar, tirar essas dúvidas em relação a como que vai ser esse início, Fábio. Aí eu pergunto, Fábio, para você, o município que deseja iniciar já, o primeiro passo, o que deve ser feito nesse momento? Ó, para quem quer iniciar, eu aconselho a fazer o teste, tá? Deixa eu parar até a apresentação aqui, que acho que fica melhor. Ih, caiu, cara. Eu aconselho, pessoal, a fazer o teste no ambiente de homologação, até para vocês verem como que funciona. Eu essa semana, no mais tardar semana que vem, a gente vai pedir também acesso lá para testar o MAN, tá? E, Fábio, eu vou perguntar, Pode falar, desculpa. a partir do momento que o município decide ser parte integrante desses testes, aparece em algum lugar qual é o município que tá nesse processo inicial? Ele não tem pelo que eu vi lá, Valdir, ele não é igual o da nota, tá? Que tem aquele data house lá que aparece o BI de quantos municípios tem. Mas isso aí pode rodar um select e a gente saber, tá? Quem está fazendo. Que eu lembro de cabeça aqui, que inclusive ele estava convidado para estar aqui hoje, até para mostrar como que está lá no município dele.
é o pessoal de Sobral, lá no Ceará. Eles estão testando, que eu lembro aqui de cabeça, tá? Mas seria interessante nós aqui de Mato Grosso também colaborar, tá? Mas isso aí, pessoal, é assim, você tem que ver dentro da sua realidade, como a Valdina falou, o município de Sinop, né, a nossa grande amiga lá, a Ivete, né, eu acho que a Rosa Claire está aí também, já se predispôs a fazer os testes, a ver como é que funciona o modo de apuração nacional. Então, olha para dentro da sua estrutura, se você acha interessante, você que é fiscal tributário, auditor, às vezes você quer conhecer como é que funciona, né, a gente pode fazer até a ponte para tentar agilizar. Aqui a gente vai, a partir da semana que vem, a gente vai pedir acesso lá para dar uma olhada, ver como é que funciona. Por quê? Porque o município ele vai ter que conhecer a ferramenta e ele vai ter que olhar para dentro do seu processo de como que é emitida a sua guia hoje. Como que é emitida a guia hoje aí no seu município? Quais são os prazos, né? Prazo de cancelamento de nota, né? Aquelas particularidades que a gente sabe que existe, né? Então, é o primeiro conselho que eu daria aí para quem realmente pretende aderir ao MAN, que nem a gente viu ali, né? A gente viu ali, é opcional, tá, pessoal? Mas é uma realidade, tá? Lá na frente, inclusive, a gente já liberou em ata, já está em resolução também, Pedro. né? Desse ano foi liberado o layout do PGDAS, ele já foi liberado para produzir o documento de arrecadação do MAN, tá? Então, já saiu a resolução, se eu não me engano, saiu em abril, né? Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional já liberou, a gente deliberou isso lá e já liberou, né? Os conselheiros lá já liberaram a estrutura hoje do PGDAS para o MAN ser incorporado, né? Para ser gerido e para ser gerado a guia do MAN. Vai ser o mesmo, vai mudar só o layoutzinho, né? Mas é basicamente aquela guia do DAS, tá? Do Simples Nacional, que é gerado, tá? Eu pergunto para a Jana Eclair, como Jana Eclair, você tem alguma experiência para passar para nós? Quais foram as suas primeiras tratativas para fazer essa adesão inicial em Sinop? Bom dia a todos. Valdina, eu ainda não tenho essa orientação, porque eu alinhei essa decisão agora, aqui durante a reunião com o pessoal do TI, né? Então, a gente precisa fazer essa verificação com as empresas que estarão disponíveis a iniciar esses testes e tudo, né? E aí sim, fazermos o processo de produção restrita. Então, por hora, eu não tenho essa informação. Sim, obrigada, Jana Eclair. Sinop está aí à frente, né? A sua equipe aí, junto com a Ivete, está sendo protagonista em várias frentes, assim como o Flávio lá em Primavera. Mas eu creio que nós teremos outros corajosos aí, porque são verdadeiros corajosos, né? Eu vejo aí o pessoal do Tributos Paranatinga, esse pessoal jovem aí que está à frente, que estamos aí começando. Eu vi um parente aqui do Frasson, que o Frasson foi uma das pessoas que inseriu a boa contabilidade no estado de Mato Grosso, não sei se é filho, se é sobrinho, se é parente do Frasson, que está aqui junto conosco. Então, pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês, o Pedro já abriu o microfone, caso alguém queira se manifestar, por favor, só levante a mão aqui, para a gente ter uma ordem, né, de quem que vai falar primeiro. Então, a Jane Claire já... Você quer falar? Jane Claire. Eu vejo que esse momento de produção restrita ela é importante justamente porque agora nós temos a oportunidade de ver como funciona, ajustar possíveis erros ou necessidades, enfim. Então, o momento de produção restrita, ele é para isso, é justamente os ajustes que depois, lá na frente, a gente não tem essa possibilidade, né? Então, é quase que um treinamento até para nós, para TI, enfim, né? Aproveitar esse momento para alinhar e aí sim depois entrar para valer naquilo que é necessário. E aí, Fábio, é uma pergunta que eu também faço, se talvez, não sei se possível, disponibilizar um contato direto, né,
para fazermos essa comunicação lá com o Sobral? Sim, como eu disse para vocês, eu já estou conversando com o pessoal aqui, além de ter esse contato com o município que já está fazendo, dá para a Valdine, a gente vai disparar para todos os grupos, eu acho que a maioria aqui estão nos grupos, né? E a gente passa o contato desses municípios que já estão testando o MAN, bem como o canal direto para fazer a adesão, tá? Porque são duas coisas distintas, né? A gente tem que explicar isso para vocês, tá? Às vezes o município tem vontade, quer fazer, mas qual que é o caminho para mim fazer, para mim acessar o ambiente? O pessoal de Campos de Julho mandou aquele link, né? Mas até onde eu entendi lá, pessoal, tem um link específico para fazer os testes, para testar, tá? Eu posso convalidar, né, aquele link que foi enviado e passar os canais de atendimento também, né? Às vezes tem uma pessoa mais direcionada ali para ajudar o município a se situar e acessar e começar a testar. Eu acho que esse é o caminho para nós aí, tá bom? Nossa, Fábio, isso vai ajudar bastante. Aí eu passo a palavra agora para o João Ricardo, que levantou a mão. Pessoal, vamos aproveitar a presença do Fábio. É muito difícil a gente ter um momento com o Fábio, porque a rotina dele não está fácil. Depois que ele virou nacional, está mais difícil ainda. Então, vamos aproveitar. Por favor, João, pode falar. Bom dia, primeiramente, a todos, tudo bem? A pergunta é a seguinte, em relação aos substitutos tributários, como que serão feitas essas emissões, em especial para as prefeituras? A substituição, boa pergunta, viu, João? Obrigado. A substituição foi que nem eu dei aquele exemplo lá no início, né? Se os dois municípios fizerem adesão ao MAN, você não vai ter problema de substituição. Por quê? Porque lá quando você faz a parametrização no portal, você coloca a lista de substituto lá, tá? Tanto do município que está prestando, que tem os seus prestadores, como o município que está tomando o serviço. Então, a gente não vai ter problema na hora da apuração, tá? Fábio, mas vamos supor que o município tomador está cadastrado, ele fez adesão ao MAN e o prestador lá, ele não fez, tá? Ele não fez. Mas você consegue, através da nota, como vai estar basicamente agora, praticamente 85% das empresas do Brasil, né, que está no Simples Nacional, vai para o emissor a partir do 1/9. Então, você vai conseguir enxergar essa nota. O que nós aqui, em Primavera, vamos fazer já? E é possível fazer, tá? A mesma coisa que Serra fez lá no Espírito Santo. A gente vai pegar e vai colocar todo mundo no portal Padrão Nacional. E a gente vai deixar a API só para buscar, né, os dados e fazer gestão, né? Criar o BI, ver quantas notas emitidas, criar malha, entendeu? Então, a emissão de nota, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar compartilhar a tela de novo, para me dar um exemplo para vocês aqui. Estão conseguindo enxergar? Ó, esse aqui é o portal de Primavera, é o nosso portal de serviço. Então, quando o meu contribuinte, né, o meu prestador, ele quer emitir a nota, ele vem aqui nesse link, certo? E, consequentemente, ele abre o sistema aqui e vai logar, né? Inclusive, hoje ele pode logar com a conta Gov aqui. Ele vai logar e vai emitir a nota. Quando a gente passar para o portal Padrão Nacional, ele vai utilizar esse aqui, ou então a empresa, às vezes é uma empresa grande, tem sistema próprio, vai querer fazer integração com quem? Vai querer fazer integração com o portal Padrão Nacional. É possível hoje também, tá? É possível. Inclusive, tem toda a documentação técnica lá para fazer as APIs, para criar essa integração, tá? Que é o que o município de Serra, no Espírito Santo, fez. Então, a gente está agora na parte normativa, a gente quer, até agosto, zerar isso aí e criar o rito novo, né? Então, desde o profissional liberal autônomo, né? O optante pelo simples, o não optante, lucro real, lucro presumido, né? A gente vai
direcionar eles todo para o portal padrão nacional. A gente já tem a API de integração, a gente só vai buscar os dados. E a segunda fase do projeto é a gente fazer a adesão ao UMAN também. Só que para fazer a adesão ao UMAN, pessoal, igual eu falei no início, você tem que conhecer a sua realidade. Tá? O seu corpo técnico, você tem estrutura para isso, tá? Você vai conseguir fazer a gestão, fica mais fácil, como a gente viu ali. Só que uma vez que você faz a opção ao MAN, né, você tem que seguir as regras que ali estão. Tá? Essa é a dica que eu dou para você. Então, aqui a gente dividiu em 3 fases. Fábio, me fala como que você vai fazer aí. Primeira fase, a gente vai fazer a migração de todos os contribuintes para emitir nota para o portal padrão nacional. Inclusive, agora um do 9 já está obrigado sim, mas a gente vai colocar todos. A segunda, homologou o MAN, está funcionando, aí a gente vai estudar a nossa emissão de guia, né, de ISS, estando ok, tá, beleza? Aí talvez você vai ter que fazer um ajuste na sua legislação, prazo de pagamento, prazo de cancelamento de nota, né, para você fazer a adesão ao MAN. Então, a gente dividiu aí em 3 fases esse processo aí, tá? Acho que ficou bom a explicação, pessoal? Pode perguntar, tá? Com a palavra agora, o Lindomar, aqui pela fila da mão, né? A fila da mão é bom. Então, Lindomar, vamos ver, eu sei que você... Pela sequência, pela na sequência. ordem. Não, mas vem fila da mão, porque eu faço, é a fila do pão. Lindomar, com você a palavra, o Lindomar esteve conosco aqui no nosso evento, né, Lindomar? E contribuiu bastante com os questionamentos. Fique à vontade, Lindomar. Então, eu queria saber, Fábio, o seguinte, nós que optamos pelo emissor municipal, se a gente quiser começar a fazer adesão ao MAN, eu acho que não vai ser possível fazer esses testes agora, né? Porque eu acho que teria que estar, as empresas já estão no padrão nacional e a emissão ser pelo padrão nacional, correto? Uhum. Correto. Só que aí você pode trabalhar também de forma, vamos colocar assim, híbrida, né? Vamos colocar assim. Como que é isso aí, Fábio? Legalmente falando, quem está obrigado a usar o portal padrão nacional, perdão? Quem está obrigado hoje? O MEI. Depois, quem que vai ser obrigado a usar o portal padrão nacional? Optantes pelo Simples. Provavelmente aí no seu município vai girar aí, no mínimo 80% das empresas sua é optante pelo Simples e provavelmente a metade é MEI. É o que mais acontece, né? Só que aí você tem a figura dos outros contribuintes. Você tem pessoa que é tributada pelo lucro real, lucro presumido. Você deve ter autônomo aí, que é aquele ISS fixo anual, né? Aquelas regrinhas lá. Você pode continuar emitindo pelo seu emissor aí, pelo seu sistema de administração tributária? Pode, não tem problema nenhum. Como a gente viu ali, o MAN, ele é opcional. Por isso que eu estou falando, você tem que conhecer a sua realidade, mas às vezes o start aqui, que a gente quer sugerir, a gente quer suscitar isso para vocês, é que às vezes seria interessante você dar uma olhadinha no MAN. Às vezes você quer testar, você quer ver como é que funciona, entendeu? Ou às vezes você fala assim, não, eu vou esperar homologar, né? Eu vou esperar os boi de piranha aí na frente, depois eu vou tomar essa decisão, entendeu? Essa é a regrinha hoje. É o seguinte, por exemplo, essa questão, nós vamos migrar todo mundo para o Simples Nacional, ou para o modo nacional, porque não vai ter como. A partir de setembro, nós vamos ter que mandar o pessoal do Simples, igual você falou. 80% dos nossos contribuintes estão no Simples. A gente vai começar uma migração também por partes, né? Nós vamos, inicialmente, mandar todos esses contribuintes do Simples, e depois nós vamos esperar julho para ver se eles criam esse CNPJ para os autônomos, né? E vamos migrar o restante. Então, até setembro, acredito que nós vamos migrar todos. Após a migração, todos vão ser obrigados a usar o MAN? Não, é opcional. Vai ser opcional ainda? É opcional. Mas qual que é a... Não vou falar a dica, mas quem está há mais tempo olhando isso, a gente está falando de apuração assistida no Simples, olha a praticidade que vai ser. Hoje você entra lá no meu imposto de renda, já tem uma declaração já pré-preenchida lá.
certo? Vai ser mais ou menos igual, tá? Por quê? Porque os dados da nota a gente já tem, o sistema lá de apuração já vai puxar as notas, tanto de serviço como de produto, então não vai ter muito assim para onde o contribuinte correr. Então te dá uma segurança, entendeu? Sim. Mas não é obrigatório, você pode fazer de forma faseada aí, migrar todo mundo primeiro para a nota, aí depois você pode fazer um estudo, falar, não, eu vou aderir ao MAN, entendeu? Para emitir a guia de ISS pelo MAN, né, pelo modo de apuração nacional. Também é uma decisão do município, que é por isso que nós estamos aqui hoje, né, e por isso que a Valdina gostaria muito de passar isso para vocês aí. Não, tranquilo. É uma agonia de cada vez, né? Isso. Ô, Lindomar, você quer falar mais alguma coisa? Posso passar a palavra? Não, Valdir, pode passar. Obrigado. Falou. Agora nós vamos com a palavra a fiscalização. Campos de Julho. Campos de Julho. Campos de Julho, baixou a mão. Bom dia. Não, tô Bom aqui. dia. Tá. Eu te passei o link ali no chat, né, referente a essa apuração nacional. É um ambiente de produção restrita e é o teste municipal. Até lá dentro a gente tem todas as notas e ele tem uma abinha diferente do ambiente nacional. Ele tem a abinha do dinheiro. Ali, conforme a página 18 também do manual. É por ali que se faz a apuração, sim, do MAN. Só que a gente não sabe como utilizar, como fazer esses testes. Lá ele tem a abinha crédito e débito, tipo de débito. É essa a nossa dúvida. Como testar ali dentro? Porque naquele link está disponível. Entendi. Como eu disse anteriormente, até o que foi me passado, tem a questão do manual, que nem a gente viu ali, por isso que tem aquele lá, o município é aderente ao MAN, lembra que eu mostrei até ali? Nós somos desde o início, sim. Desde o início, quando a gente migrou, nós colocamos a opção sim. Sim. Mas o MAN não está pronto. Mas ele já tem ali no ambiente de produção para teste. Então, quando a gente fez... O ambiente restrito, você fala, né? No restrito, mas quando a gente fez a opção do nacional, ele deixava escolher sim ou não, e nós escolhemos sim desde o início, já esperando a produção dele. Aqui quando a gente fez lá em 23, a gente colocou não, porque realmente não estava pronto, né? Mas beleza. Isso foi no início do ano? Não, no início do ano a gente já migrou para o nacional, mas a gente fez em 2023, a adesão sua foi quando? Eu acho. Porque como a gente estava em dúvida de como preencher, nós fomos preenchendo sim para tudo. E na época nós deixamos preenchido como sim. E aí hoje no ambiente de produção, que é esse link que a gente mandou aí... Restrito? Produção restrita, ele já tem a abinha do dinheiro, que é a apuração nacional, e é ali que faz os testes. Nós estamos nessa fase, a gente emite tudo no nacional e a gente integra as notas para o nosso sistema próprio, só que às vezes demora um pouco. Então, a gente acredita que com o MAN vai ser meio que instantânea a geração da guia. Por isso, a nossa dúvida. Nós já estamos na abinha ali da apuração nacional, mas não sabemos como preencher. Tá, eu estou anotando aqui, até peço vênia a vocês, eu estou anotando aqui um manualzinho para quem já consegue, que está num ambiente de produção restrita e já consegue enxergar lá débito e crédito para gerar o MAN. Tá? Um dos documentos que eu vou pedir para eles é isso aqui, tá? E a gente disponibiliza para vocês, tá? Isso, é porque ali dentro não está específico, tipo assim, eu quero gerar o débito de uma nota fiscal. Isso daí não tem, ele tem mais para regime de tributação especial ou para uma apuração fiscal, mas da nota em si, vindo do ambiente nacional, não achamos a opção. Tá. Por isso que eu disse no início que até onde eu pesquisei, conversei com alguns atores ali, que teriam um link específico, mas eu vou fazer o compromisso aqui com você, né, com o município de Campos de Julho, assim como os demais, da gente conseguir isso aí para passar para todo mundo, tá? Certo, obrigada. Obrigado você, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Bom, como Campos de não tem nenhuma outra mão levantada, Campos de Julho já fez a sua explanação agora. Tem o Ricardo está com a mão levantada. Ricardo? Oi, eu? Sim, Ricardo, por favor, com você a palavra. A questão das notas avulsas,
que ainda muitos municípios praticam? Como que é feito no sistema? Então, a nota avulsa, até vou usar uma palavra forte aqui, tá um parto, né? Porque, na realidade, pela regrinha inicial, a partir de 1/7 ia acabar, vocês lembram? Quem participou das Perfeito, outras por isso que eu lives estou aí, fazendo a pergunta, porque assim, é como você mencionou, essa nota avulsa, ai Jesus, sem comentário, mas em todos os municípios ocorre e parece que muitos tem. não querem se desprender dela. Inclusive Isso, agora com isso. a Não quer pejotização largar das o empresas, das osso. pessoas. Mas esse aí vai ser aquele CNPJ técnico, né? Esse aí tá um dilema, tá? Só que eles não resolveram ainda. Mas eu também já vou deixar anotado aqui. Por quê? Porque isso aí eu já estou cobrando desde a semana passada. Por quê? Porque pela data, a partir do 1/7, a gente tinha que bloquear a emissão. Só que conversando com o Wellington, por exemplo, de Marabá, outros atores ali, ele falou, cara, na realidade, hoje o emissor, se a gente entrar ali, se você entrar com o seu CPF ali no portal Padrão Nacional, você consegue emitir a nota, tá? Só que aí você não tem a parametrização do município, entendeu? Aí é uma outra situação que a gente tem que ver, essa questão da nota avulsa, tá? Mas já está no nosso radar também, e a gente vai passar a informação para vocês aí. E também tem a questão da redução da alíquota, né? Tem algum... Tem município que tem alíquota diferente. Aqui tinha uma alíquota diferente para quem era pessoa física e tinha uma alíquota diferente para quem era pessoa jurídica. Aí, quando a gente, lá faz uns 10, 12 anos, a gente mudou isso aí. Mas tem município que tem essas realidades. E a gente tem que lembrar também que a nota avulsa, para muitos municípios, para muitos mesmo, até nós aqui, é uma realidade, né? Muitos municípios arrecadam bem pela nota avulsa. Às vezes você pega aqueles... Um exemplo, acontece muito aqui o pessoal da cultura, né? Às vezes o cara não é MEI, ele é um cantor lá, ele falou, mas eu tenho nota avulsa. Ele vai lá e emite a nota, né? A nota avulsa lá. Isso é o que mais acontece nos municípios, né? Não é só aqui. Ô, Fábio, 742 aí. Por favor, quem não só tiver... última pergunta. A Sim. questão que a gente tem acompanhado em vários outros municípios, tá? Uhum. A questão da dedução dos materiais de construção na construção de obra. Uhum. Conforme a decisão do STJ 1113, como que está a questão de parametrização? Porque eu percebo que ainda muitos municípios adotaram medidas divergentes à decisão do STJ. Nós aqui adotamos 100% desde o material empregado na obra e comprovado a dedução do material feito pela empresa. Mas, assim, ainda muito contribuintes de outros municípios adotam 50-50, 60. Como que foi decidida essa questão? Ó, tem uma nota técnica do CETAT, da CNM, depois eu posso até disponibilizar para vocês aqui. O que nós fizemos aqui ano passado? Assim que saiu a decisão, a gente correu atrás, foi basicamente ali, acho que em agosto, a gente mandou um projeto de lei para a Câmara para alterar a dedução de material. A gente tirou, aqui era 50%, tá? E a gente tirou essa possibilidade em detrimento da decisão, né, da jurisprudência do STJ, tá? Os municípios que não o fizeram têm que continuar, porque está na sua legislação. Mas, às vezes, é aquilo que você falou. Às vezes, o município do prestador, ele não alterou, aí chega no meu ou no seu município que fez a alteração e está seguindo a decisão do STJ, dá aquele impasse. Não, onde já se viu? Mas aí as regras têm que ser do município onde é devido o ISS. Se o município fez a sua lição de casa, alterou a legislação e tirou a possibilidade de fazer a dedução de material, ele pode cobrar normalmente, sem problema nenhum. Tanto é que nessa nota técnica da CNM, tá? Vocês podem pesquisar aí no Google, aí, tem a nota técnica lá também, lá tinha 3 regrinhas. O município, porque tinha município que não tinha nem alterado a legislação possibilitando a dedução de material. Aí teve um município que fez, né? E tinha um município que não tinha nem conhecimento lá. O município que não fez alteração, né? Que não fez, tá? Que não fez a alteração na sua legislação, ele já poderia cobrar automaticamente,
ele não precisaria esperar. Por exemplo, eu fiz a alteração em agosto. Aí, pelos princípios tributários, né, eu só poderia tirar esse benefício a partir de janeiro agora. Agora, o município que não tinha, ele já poderia cobrar desde a decisão do STJ, tá? Que, se eu não me engano, foi ali em março, né? Comecinho de março, fevereiro, ali, ele poderia até retroagir, né? Você tem aquele prazo decadencial, aquelas particularidades lá. Beleza? Bom, o Fernando também já falou, né, Fernando? Não, ainda não. Ainda não? Desculpa, Fernando. Por favor, a palavra é para você. Tá, bom dia. Eu ia Bom só dia, fazer Fernando. colocar aqui o que aconteceu com a Conversa Grande em relação à nota avulsa. A gente também aderiu ao Portal Nacional desde 1º de janeiro já, todas as notas são emitidas lá. Olha aí, que maravilha. E fazemos a importação para o sistema nosso. Parabéns. A nota avulsa para a gente não foi um problema, nós criamos um fluxo aqui, todos os contribuintes, pessoas físicas, eles precisam fazer uma inscrição municipal, daí eles procuram o setor de alvará, fazem um cadastro, ele não é contribuinte do alvará, a gente coloca para não cobrar, e a partir daí a gente insere as informações dele no sistema nacional, como se fosse uma empresa, ele entra lá, acessa como pessoa física, emite a nota, depois ele recolhe o imposto. Então, a única coisa é que a gente primeiro limite a nota, depois ele recolhe, que antes era o contrário, né? Primeiro ele recolhia para depois ter acesso à nota. Mas funcionou muito bem. No começo deu um pouquinho de problema para o pessoal se adaptar, mas agora é tranquilo, né? A gente faz esse cadastro como se fosse uma empresa, e eles emitem a nota normal lá e fazem o recolhimento. Maravilha. Como que vocês fizeram aí com o fixo anual, aquele autônomo, pessoa Então, física? o fixo anual, o sistema nacional, ele tem um regime específico. Você cadastra, Tem. você Aham. vincula todo o CPF de quem é fixo anual lá, e ele emite a Entendi. nota também. É tranquilo também. Entendi. Não, Apesar que tem tranquilo. pouco, a maioria é da nota avulsa, né, dos contribuintes. São da nota avulsa. Agora a maioria do pessoal que é autônomo tá pejotizando, né? Tá tudo virando CNPJ, né? Médico, advogado. O advogado pode ser simples nacional. Então tem várias possibilidades aí hoje, né? Melhorou bastante aí, pessoal. Por isso que o pessoal tá vendo PJ. Tá, ô Fábio, só ia fazer uma pergunta em relação ao MAN, talvez eu não tenha acompanhado direito. Sim. Vai lá, Fernando. Na parametrização, a gente tem a opção, como a colega falou, que ela colocou sim desde o começo, a gente parametrizou como não. Eu altero para sim, só que ainda precisa de alguma outra adesão por parte do prefeito, com certificado, alguma coisa assim, ou só basta mudar para sim lá? Ó, pelo que a gente viu ali, é até a minha dúvida também lá do início, aqui a gente colocou não, né? Mas quando como está na produção restrita, você pode ir lá e alterar. Então, eu acho que a primeira iniciativa é colocar assim e ver se você consegue fazer a apuração, que é aquilo que a gente tratou aqui, já se convencionou de conseguir para vocês, que é um manual para gerar mesmo, para ver se está funcionando, se a funcionalidade lá, até o trocadilho, para ver se a funcionalidade funciona, né? Tá, essa adesão ao MAN, a partir de janeiro do ano que vem, ela será obrigatória, né? Por causa do Não, é IBS. opcional. É Mas e como é que opcional, vai que eu apurar o expliquei lá. ICBS e o IBS? Você vai ter que pagar, recolher esse tributo. Como é que vai gerar essa Então, guia? o MAN, pessoal, foi muito bom a sua colocação, Fernando. O MAN é para o ISS, tá? Mas e a guia do IBS, CBS? Vai gerar onde a partir de janeiro? Então, aí eles estão trabalhando, né? Eles estão trabalhando, tem uma equipe trabalhando para gerar a guia do IBS, tá? Vai vir através lá do comitê do comitê gestor do IBS, tá? O MAN, toda vez que vocês virem a palavra MAN, ele está ligado, né, especificamente a ISSQN, tá? Eu entendi ao contrário. Para mim, o MAN, Módulo de Apuração Nacional, ele foi desenvolvido especialmente para o CBS e para o IBS, né? Tanto é que ele está vinculado com a reforma tributária, com a nota nacional. E o município Nesse teria a primeiro opção... momento é ISSQN, tá? É por Eu isso que achei eles estão que falando de apuração assistida, né? Provavelmente pode acontecer, Fernando, de utilizar a mesma base de dados, porque tá todos os dados ali. Não, é O porque a gente documento teve nesse fiscal é a treinamento. base, né? Eu estava no treinamento que teve da MM, aquele presencial aqui, esse foi mês passado, né? E eu conversei, inclusive, com o palestrante, e ele explicou isso, que o MAN é para fazer a apuração do IBS-CBS, que seriam duas guias, uma para o IBS e outra para o CBS, né?
e que o ISS-QN era uma terceira guia, digamos, que são 3 guias que o contribuinte vai ter que emitir a partir de janeiro. Isso. Seria, assim, o município continuaria com a gestão do ISS, entendeu? Com a emissão de guia, essas coisas. Uhum. Por isso que ele colocou opcional, né? O Porque ISS, sim, mas o CBS e IBS, não. A fase de teste, como não está pronto ainda, por isso que ele colocou opcional. Por isso que eu falei que tem que conhecer a realidade de cada município, como que está a estrutura aí, entendeu? Beleza, obrigado. Falou, tchau, tchau. Ok, então, obrigada, Fernando, pela sua participação. O Obrigado. Fernando está sempre conosco aqui, inclusive no nosso encontro, Fernando. Você também fez perguntas bem pontuais. Obrigada pela sua participação. Bom, seguindo aqui, nós temos aqui, Campos do Jordão fez a explanação, não temos nenhuma mão levantada, e tem a Lerine Macedo. Ela deu uma opinião aqui. Entendo que a adesão não deveria ser opcional, mas sim uma regra geral para todos os contribuintes sujeitos à apuração do ISS. Quer comentar, Fábio? Ó, que nem eu acabei de falar para o Fernando, né? Nesse primeiro momento, principalmente dos testes, ele está muito focado ao ISS. Por mais que a gente sabe que o ISS vai deixar de existir, só que é uma decisão do município, não é uma decisão do contribuinte, né? Porque uma vez que o município fizer a adesão ao MAN, automaticamente o contribuinte ele vai ter que seguir, né? Ele vai ter que seguir, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar essa ideia dentro de cada município, da realidade de cada município, de cada equipe ali tributária, a parte de TI, como que você consome esses dados e informações, porque para onde está indo tudo isso? Para a automação, né? Que a gente falou de apuração assistida, o próprio Fernando citou a questão do IBS e da CBS, né? Então, a tendência, a base de tudo, né? Artigo 59 e 60 lá da Lei Complementar 214, né? A base de tudo é o documento fiscal, assim como a gente vai ter basicamente 3 ali inscrições básicas para a gente tributar, né? O consumo, né? É o CPF, CNPJ e o CIB, né? Que inclusive, eu não sei como é que está aí no seu município também, e talvez é uma pauta, Valdina, para a gente trabalhar com os municípios também, a questão do CIB, que está ligado ao Sinter, né? Sim. Esse ano, as capitais são obrigadas, né? Eu conversei recentemente com o pessoal de Cuiabá, eles estavam tendo algumas dificuldades, mas estavam tentando enviar os dados lá no sistema. Mas pela regra, a partir de 1 de 27, todos os municípios vão ter que povoar lá também o Sinter, tá? Com relação ao CIB, né? Que é o Sim. Cadastro Imobiliário Brasileiro. As áreas rurais já está usando o NIRF, né? Já está usando o NIRF, mas aí você vai ter que mandar a sua inscrição imobiliária dos imóveis da área urbana, tá, pessoal? Então, sobre o Sinter, CIB, nós tivemos aí a palestra com a equipe de Cuiabá, e não apareceu, quer dizer, não deu a entender que todos estão com dificuldades. Deu a entender, a gente pode fazer essa pesquisa, que os municípios de Mato Grosso estão já aderindo, pelas discussões do grupo, já fizeram adesão. Tem como você ver, Fábio, nos auxiliar nisso, para a gente fazer esse levantamento, quantos municípios de Mato Grosso que ainda precisa fazer, mas nesse nosso encontro que vai acontecer no meados de julho, nós vamos novamente trazer essa questão do CIB. Então, a gente vai precisar dar atenção para isso também. Vilmar de Souza, gostaria de falar, Vilmar, você está presente ainda? Sim, bom dia para todos. Eu cheguei meio atrasado na reunião, peço desculpa. A minha pergunta mais seria tirar uma dúvida com o Fernando, que, salvo engano, de Várzea Grande. Ele falou que anteriormente pagava seu imposto para depois pegar a nota. Ele falou ali agora, há um pouco tempo atrás, aí na conversa com o Fábio, conosco aqui, né? Que hoje os avulsos estão fazendo a nota, pegando a nota para pagar o imposto depois. Minha dúvida que gerou foi o seguinte: e é inadimplente, o pessoal pegou a nota, ele está com o imposto a pagar, o Fernando, se ele tiver ainda aí, então o Fábio, qual é a maneira que está tendo para fazer com que não haja inadimplente?
Fernando, quer responder? Posso falar. Então, esses contribuintes pessoa física, o que a gente tem percebido é que a maioria que procura a gente para tirar nota, eles já tem uma preocupação grande em pagar a guia. Na verdade, eles já querem a guia na hora, junto com a nota, quando eles emitem. Só que o sistema nosso não consegue também. A gente demora um dia para outro para importar essa nota, demora o sistema próprio. Daí que gera a guia, e a gente tem um canal de WhatsApp que a gente pode mandar, e eles também acessam o sistema e tiram a guia por lá. Então, assim, a inadimplência, tem alguns que não pagam, a gente vai ter uma cobrança normal, como se fosse uma empresa, entendeu? É feito, é acompanhado. Mas o que a gente tem percebido é que eles, no geral, eles recolhem, né? A maioria recolhe. Só que tem esse risco, né? Porque ela pode ficar com a nota e não pagar o imposto, você vai ter que ir atrás. Mas o que eu vejo do sistema nacional, no geral, é que, assim, eles priorizam a emissão de nota, né? E o agente da fiscalização tem que correr atrás para receber. Até porque quem tem CNPJ entra lá, já emite nota, mesmo sem ter alvará, sem ter nada no município, ele já consegue tirar nota. Então, cabe a Fernando, fiscalização ir atrás, né? Pode vocês falar. estão desde quando, assim? Você falou desde o início do ano? Desde 1º de janeiro. Ah, tá. Aqui eu posso citar, Vilmar, o que a gente fez aqui? A gente fez um tratamento especial para a nota avulsa, tá? Então, aqui a gente usa o sistema contratado e a gente colocou uma regrinha. A gente tinha muito problema de inadimplência, muita dívida ativa, então a gente colocou um prazo específico para a nota avulsa. A pessoa entra lá, preenche a nota, né, com os dados do prestador, tomador, valor do serviço, né, puxa automaticamente a alíquota, tal, as regrinhas lá do ISS, e ele tem 48 horas para pagar aquela guia, tá, de ISS lá. Se ele não pagar, automaticamente o sistema estorna essa nota, tá? Cancela essa nota. E a gente, uma vez ele pago, por exemplo, se ele pagou no dia, a nossa baixa aqui é D+1, a gente está trabalhando para ser mais full time, né? Ele pagou no dia, no outro dia ele entra no sistema e emite a nota, e a guia está paga. Foi assim que a gente conseguiu diminuir a inadimplência aí. Mas esse tipo de nota você conseguiu, ela é do sistema nacional ou é do sistema próprio? Não, sistema próprio. Porque o sistema nacional... Por isso que foi até bom ele colocar, o Vilmar colocar, porque eu não sei se vai conseguir parametrizar desse jeito lá no portal Padrão Nacional, né? Essa regrinha. Isso, o meu sistema próprio também, ainda, né? Uhum. Entendi. Bom, Alto Araguaia, né, minha terra querida, a Tatiana, uma amiga querida também, ela só informa que lá em Alto Araguaia importamos para o portal nacional e geramos em sistema próprio. Por enquanto, não estamos tendo problema. Acho que essa é a única solução, né, Fábio? Por enquanto. Isso. É igual o Fernando está fazendo também, em Várzea Grande, em VD. É que nem eu falei, que nem foi comentado ali, acho que alguém escreveu alguma coisa aqui no grupo, na reunião, que a gente pode, tudo bem que ele pode correr o risco de ter uma inadimplência na segunda, você não vai fazer a nota para o cara se ele está devendo. Agora, minha preocupação é o cara faz uma nota absurda de grande e geraria um imposto grande, e ele usaria a nota e não pagaria o imposto. Ponto. Agora, eu sei que eu não vou fazer uma outra nota em outra ocasião, se ele tiver com o imposto atrasado, logicamente que vou exigir, né, porque ele faça o pagamento da anterior, para mim poder estar atendendo ele em outras, né? Beleza. Ok, obrigado. Rodrigo, né? É Rodrigo, o próximo? Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Pode falar, Rodrigo. Então, assim, eu acho que a gente está com dificuldade, que ponto? Quando a gente faz as lives, os momentos para falar da nota nacional, a gente está com dois públicos. Existe um público que está no nacional, trabalhando diretamente no nacional, que a gente quer evoluir por lá. Tudo que acontece no nacional, nós vamos adaptar. Ficou mais fácil para nós. E tem o outro público que tem sistemas próprios, que cada sistema próprio trabalha de um jeito. Isso está complicando, porque toda vez que tem uma live para a gente tratar, parece que nós estamos muito adiantados e outros municípios estão muito atrasados. Eu não sei o que está acontecendo. Aí a gente entrou hoje pensando que a gente aprendeu a usar o humano, porque nós já temos acesso ao humano, já estamos lá olhando o sistema, tudo, mas como que usa? Nós não sabemos, né? Então, daí quando pega, existem esses dois públicos, aí a gente fica, fala, porque cada município, cada sistema está importando, está fazendo, tal. Aí nós já estamos nesse nível, nós queremos apurar tudo pelo nacional, as nossas notas já estão para o nacional, já não tem problemas mais nesse sentido. Então, a gente está com esses dois públicos, eu acho que está dando divergência, a gente não consegue evoluir, porque a gente está parando também no tempo,
porque tem outros municípios que estão com o sistema próprio e também está tendo dificuldades, né? Então, não sei se há a possibilidade de fazer 2 grupos, um que tem já o Nota Nacional 100%, que quer só o nacional, ou outros que têm sistema próprios que trabalham dessa forma, né? Porque tem divergência nessas questões. Rodrigo, qual que é o seu município? Campos de Julho. Campos de Julho. Bom, desde já, parabéns aí, né, pelas iniciativas, né? A outra colega também participou. Mas a gente tem que levar em consideração as situações fáticas de cada município. Talvez a intenção aqui da MM é um colaborar com o outro. Por exemplo, vocês estão à frente, então você, para mim, hoje já é uma referência, assim como o Fernando lá de Várzea Grande, por exemplo, o Vilmar, que acabou de participar, pode estar em contato com você. Falou, vocês estão adiantados, eu quero ficar igual vocês, entendeu? Acho que a intenção da MM foi nesse sentido. Mas, Valdina, você que é a chefa aí, talvez pode ver essa possibilidade, né? Uma ideia do Rodrigo também de ser mais coisa pontual. Pessoal, só participa quem já está 100% no... Né? Isso aí, eu acho que dá para a gente estudar essa possibilidade, tá? Beleza, Rodrigo? O nosso desejo é que todos estejam com esse sentimento que o Rodrigo está se referindo, né? Que ele esgotou todas as possibilidades hoje postas. Então, é diferente de algum outro município que ainda está pensando, uma equipe que ainda está se organizando, outra que está tentando, o Fernando que já tem uma vasta experiência, o pessoal de Cuiabá que também tem uma vasta experiência, o pessoal de Sinop que se propôs a ser município modelo, enfim. Então, Rodrigo, a gente até pede para você, assim como o Fernando, como o pessoal de Cuiabá, qualquer outro município que já esteja avançado, que esteja com os demais. Nós criamos um grupo exatamente para isso, para que um puxe o outro. O nanogrupo, inclusive, eu estou percebendo que está parado as discussões. Então, a gente fica sem norte aqui, sem saber mais ou menos para que direção está indo o processo. Hoje, nesse momento, nas lives, a gente tem um termômetro que a gente consegue medir se estão avançando, se não, quem é que está para trás. Mas, assim, eu volto a dizer que a mudança, ela tira do conforto e ela traz essa provocação, né? E isso é muito bom quando a gente escuta desse jeito, como o Rodrigo está falando. Nós avançamos muito e a impressão que dá é que nós já estamos muito à frente e que outros municípios ainda estão a reboque. Mas a gente pede isso, que é um município ajudando o outro. Porque a gente não tem como dividir, até porque a gente não sabe quem é que está avançado. Nós fizemos, Rodrigo, essa divisão na DIMP e não obtivemos sucesso, tá? Então, para nós, a gente entendeu naquele momento que essa divisão ela não é uma coisa muito boa. Porque, por exemplo, a gente fez um só para quem tinha DIMP, deu 32 pessoas. Fizemos um para quem não tinha DIMP, deu 12. Então, sim, eu entendo, só que assim, a gente... É complicado, nós mesmos, é difícil, porque parece que estamos falando em línguas diferentes. Né? Nós estamos falando no nacional e cada prefeitura tem um sistema diferente, que trabalha de forma diferente. Então, parece que nós estamos falando línguas diferentes. Aí nós abrimos mão do nosso sistema mesmo para optar 100% pelo nacional. Aí nós temos municípios que não querem abrir mão do sistema próprio. Né? Não querem porque é padronizado, não sei, por N motivos, né? E aí, toda vez que a gente se encontra, está acontecendo assim, línguas diferentes, né? Então, eu não sei como que a gente pode fazer para poder caminhar, porque agora, início do mês 7, já vai iniciar a nova realidade do CNPJ técnico. Aí, vem o CNPJ técnico que vai ser criado. Para quem tem inscrição estadual, pelo que entendi, já vai ser gerado automaticamente o CNPJ técnico. Né? A gente só não sabe ainda, no caso, para quem é autônomo, que é os municípios que têm esse controle, os autônomos dos municípios, como é que vai ser? Vai ser gerado automático? Não vai ser gerado? É o município que vai gerar? A pessoa tem que entrar no sistema para gerar? Então, as coisas estão vindo assim, com uma avalanche para os municípios, muita coisa, muita mudança. Eu penso assim, que se já está difícil para quem está com o sistema nacional, para quem está com o sistema próprio, fica mais difícil ainda. Rodrigo, você tem toda a razão, e vou dizer mais. Quem está resistindo e permanece exclusivamente no seu sistema próprio, ele vai ficar sendo excluído do processo,
porque não vai ter ambiente para esses profissionais e para esses municípios. Então, como você está dizendo, nós optamos pelo sistema, exclusivamente sistema nacional, e naquela ocasião que vocês fizeram a opção, com certeza vocês tiveram muito entraves, muito problema que era natural daquele momento. Como tudo está se evoluindo e tudo está muito rápido, quem tem essa predisposição, como você, como o Fernando, pessoal de Cuiabá, de Sinop, Campos de Julho e tantos outros lá em Paraguai, todo mundo, então esse pessoal ele vai sair na frente, é um bloco da frente. Então nós não temos como dividir. O que a gente tem é como compartilhar informações. Se você está à frente, você esgotou as possibilidades postas, mas os outros ainda estão a reboque. Então, a gente pede paciência nesse momento. Eu entendo que você está se referindo. Essa questão aí do CNPJ técnico vai ser um processo excludente, ou eles têm o CNPJ técnico ou não recebem mais da administração pública. Vai ter um processo natural, assim como o pessoal da zona rural, que também deixarão de ser apenas agricultores, passarão a ter, sim, uma informação mais gerencial e mais de empresa, uma visão de empresa. Nós temos várias situações que a cada momento a gente vai deparar com um que sabe muito, um que não sabe nada e um que sabe mais ou menos, e aquele que ainda pensa que nem vai acontecer. Então, nós temos situações. Então, Waldner, assim, eu agradeço a MM pelo trabalho que está desempenhando, e assim, a gente percebe também que nunca houve, pelo menos enquanto eu estou na fiscalização, que é uns 15, 16 anos, nunca houve uma integração entre os municípios como está acontecendo hoje. Uma conversa, uma troca de experiências. A gente até cansa de tantos grupos de WhatsApp que está tendo, mas na verdade é muito conhecimento, é muita coisa, é muita informação. Eu acredito que os municípios nunca se ajudaram tanto como estão se ajudando agora, né? Nós temos a questão do nacional, nós também, graças a corrida nossa, as pessoas procuram a gente procura as pessoas, a gente está tendo essa integração de todos os municípios, não é só do Mato Grosso, é do Brasil, tá todos os municípios e todos os fiscais conversando a mesma língua, isso é legal, isso é bom, essa integração está muito bom, e a MM está assim, bastante à frente de tudo isso, procurando, ajudando, procurando os municípios, trazendo informação, parabéns, e assim, a gente de Campos de Julho, sempre procurando também o que tiver de bom, a gente vai aderir, vamos embora para a gente poder sair na frente, tranquilo, e com outros municípios a gente está crescendo junto também, mas é isso aí, tamo junto. Muito obrigada. Waldner, Rodrigo, eu coloquei meu contato ali no chat, e aí qualquer coisa você me chama, que eu anotei aqui, tá, com relação ao manual para tentar utilizar o MAN pela produção restrita, tá? E aí a gente vai trocando ideia aí, talvez uma coisa mais pontual e a gente tenta te ajudar, tá? Beleza? Obrigado, Fábio. Que a gente volta com essa provocação dentro do grupo de fiscais. Lembrando, pessoal, eu não sei se vocês sabem, eu até peço para que vocês conversem com o seu secretário de Finanças, nós abrimos um grupo separado só de secretário de Finanças. Por quê? Não adianta a gente ficar fazendo as tratativas com fiscais, sendo que na hora que chega o secretário de Finanças, ele não está a par. Então, nós estamos levando tudo, discutindo, inclusive o Fábio faz parte desse grupo, junto com a Ivete, e a Ivete e o Fábio que estão nos conduzindo, trazendo as diretrizes que são necessárias saber e quais as decisões que devem ser tomadas, para que a gente trabalhe em conjunto. Nós agradecemos, Rodrigo, o seu reconhecimento, da gente estar aqui integrando, fazendo o nosso melhor. A MM não é perfeita, nós não estamos longe de ser, mas a gente está fazendo o que é possível para que a gente soma juntos e a gente consiga avançar. Inclusive, nós podemos ser referência no país, enquanto Estado, enquanto a somatória desses municípios. Nós não vamos desassociar a MM de município nesse assunto tão espinhoso que está sendo. E foram identificadas várias situações que a MM precisa entrar, e estamos aí precisando de vocês, assim como a gente precisou do município de Cuiabá para vir fazer essa fala para nós, o município de Caças, todos os Barra do Garça, o Fernando, todos vocês que estão somando com a gente, nós vamos continuar precisando. E o ano que vem vai ser mais ainda, porque o ano que vem que vai entrar mesmo, já valendo o CBS, a parte 10% em relação ao IBS,
nós já temos a situação mais efetiva no ano que vem, já vai deixar de ser ambiente de teste para ser um ambiente efetivo. Então, o ano que vem, tudo isso vai ser potencializado. Então, nós precisamos, sim, dessa união. A gente agradece esse reconhecimento. Tem Wagner. Oi, Oi, Fala, Vilmar, pode falar. Só para tirar uma curiosidade, a nível nacional, foi se aderido um percentual muito grande dos municípios na plataforma nacional no município no estado do Mato Grosso, a adesão foi qual percentual mais ou menos para o regime próprio ou nacional? Na verdade, Fábio, a MM fez esse trabalho inicial o ano passado ainda, para que todos que terminassem o ano de 2025 fizessem adesão ao padrão nacional. Então, graças a Deus, vocês atenderam o nosso chamado, nós partimos para cima, falamos com os prefeitos, falamos com os secretários, e aí, na virada do ano, nós tivemos 8 municípios que ficaram a reboque aí, porque alguns mudaram a data. E esse mudar a data, que eles optaram em jogar a data lá para o mês de março de 2026, tiveram um problema, porque era para colocar dia 1/1 de 2026. E eu acho que eles entenderam que eles tinham esse poder de mudar a data e jogaram lá para mês de março. Então, esses daí tiveram algum problema. Mas hoje, a última vez que nós pesquisamos, tinha 2 municípios apenas que estavam com problema em relação à parametrização. Conversamos com o prefeito, conversamos com a equipe, e eles voltaram a dar atenção. Eu creio que no estado de Mato Grosso não tem ninguém mais com problema em relação à adesão e a essa questão da parametrização. É óbvio que ainda temos, como bem colocado aqui pelo Rodrigo, município que ainda está pensando que vai conseguir passar por esse processo apenas com o seu emissor. Essa questão, eu concordo com a Liliane, quando ela disse que deveria ser obrigatório, essa questão de fazer uma sequência na emissão nacional e poder emitir guia no seu emissor próprio, gera, sim, uma confusão de entendimento e dá a falsa impressão de que você vai poder continuar nos moldes que estão hoje. Então, gera, sim, Rodrigo, esse problema aí, mas, com certeza, a cada tempo, a cada momento que a gente se reúne, a gente vê, que a gente consegue ver os avanços. Então, eu peço, gentilmente, a você, ao Fernando e qualquer outra pessoa que esteja disponível, para que possa ajudar os outros municípios a avançar e chegar no nível que vocês estão. Tem Wagner. Eu acredito que foi a sua colocação final foi a minha pergunta, foi isso? Desculpa, eu não entendi. Essa última colocação sua aí foi relacionada à minha pergunta ou não? Sim, foi relacionada à sua pergunta, que nós tivemos que o município o estado de Mato Grosso avançou. E olha lá a situação, a total de municípios 142, entes conveniados 142, não conveniados vazio. Aí, Fábio, se você quiser, por favor, continuar aí fazendo análise do painel. Dos 142, 133 estão ativo operacional e 9 estão na plataforma, né? Estão terminando ali a parte operacional. Ativo na plataforma, perdão. Eles estão ativos, mas não está operacional ainda, tá? É só questão de ajuste. Isso, nós precisamos ver isso lá menos. Precisamos Obrigado. Com o prefeito. Mas a gente vai voltar a conversar com o prefeito. Coisa lá no sistema, Né? Bom, vamos continuar aqui nos questionamentos. O Fernando, não acompanhei toda a apresentação para adesão do MAN, basta assinar um painel de parametrização ou precisa de uma adesão por meio de certificado do prefeito? Para fazer a adesão, para fazer o teste, vai precisar do certificado digital, pelo que eu vi lá. A gente viu na plataforma ali, né? Mas é igual eu falei para vocês, assim como eu me comprometi ali com o Rodrigo, que está um pouco mais à frente de Campos de Julho, a gente vai tentar conseguir, né? E a gente vai passar para vocês aí o manualzinho para utilizar. E lá vai ter o passo a passo. Como a gente viu ali, é aquele painel inicial, até então, mas até a data de hoje, que eu pesquisei, é que teria um link específico para testar o MAN. Né? A gente tentou o colaborador lá do município de Sobral, no Ceará, para ele participar aqui junto conosco. Eles estão testando lá, né? Para mostrar ativamente, né, como realmente está funcionando aí. A gente não conseguiu,
mas eu me comprometo aí com vocês para a gente conseguir esse manualzinho aí para vocês fazerem um teste. Se for dentro da produção restrita, né, todo mundo já está mais adiantado, é até mais fácil, é só ir lá e mudar uma flagzinha, que é colocar assim, né, apuração através do MAN. Ele vai pegar provavelmente as notas que está na base de produção, trazer para a base de homologação, que é a produção restrita, e você vai fazer o teste. Basicamente é isso. Mas como o Rodrigo falou, ele quer saber como que é feito, como que é dado lá o start, como que o sistema se comporta. Eu acho que nesse primeiro momento é o que nós temos que fazer, tá bom? Aí o Sérgio Norberto pergunta, MEI também? O MEI, ele tem apuração já própria, né? Ele tem apuração direto já no PGMEI, né? Ele paga fixo, né? Fixo mensal lá. Ele não vai utilizar, ele não vai vir pelo MAN, a apuração dele. Alguém tem um modelo de lei sobre a mudança da dedução de material? O Luiz pergunta. É bem tranquilo, aqui a gente foi lá e revogou o dispositivo, tá? Se você quiser entrar no leis municipais, você entra no Código Tributário aqui de Primavera, Lei 699, você vai ver lá a lei que revogou o dispositivo que dava a possibilidade de dedução. Agora a regra é não deduzir, né? Isso. Mas tem que fazer, e aí tem que esperar, pessoal. É igual eu citei para vocês. Aqui em Primavera eu tive que esperar, né, o princípio tributário lá da 90º e anterioridade anual. Eu só pude começar a aplicar isso, não deixar deduzir a partir de 1/1/2026, tá? Não é de forma imediata. Às vezes você consegue lá sensibilizar os vereadores, aprovar a revogação do dispositivo, né? Aí você fala, não, aprovou, eu já vou poder tirar a dedução. Não pode, tem que seguir a anterioridade anual e não decimal, tá? Sandra Leonel, acho que não podemos excluir ninguém, até porque todos precisamos estar informados de tudo, porque isso é nacional. Temos que nos ajudar e aprender. É isso mesmo, Sandra, estamos aí para isso mesmo. O Fábio colocou aqui o contato dele. Muitos ainda não aderiram ao nacional devido à dificuldade mesmo, mas a partir do ano que vem, creio que praticamente todos irão usar o nacional. Nós mesmos vamos mudar. Na verdade, não é nem o ano que vem, né? Eu acho que agora, por causa da obrigação do Simples Nacional, porque tem município que 90% dos seus empreendedores estão no Simples Nacional. E metade é MEI. Então, quer dizer, não tem muita opção, não. Eu acho que vai acabar sendo esse ano mesmo. Vai trabalhar alguns avulsos e uns outros pouquinho de contribuinte que PJ, né? Vilmar, por favor, pode repetir? Não, você falou aí 90% é 100% do Simples Nacional e X quantidade que o Fábio falou é MEI. Vai sobrar alguns avulsos e alguns outros PJ que vai fazer nota de outros procedimentos, né? Os avulsos, nós da administração, nós que estamos, vocês que estão em contato aí com os contribuintes, já tem que falar logo, eles têm que abrir o CNPJ. Como bem dito aqui pelo Rodrigo, eu creio, que quem tem inscrição estadual, o próprio estado já vai cuidar disso. E quem não tem, fica a cargo do município fazer esse acompanhamento. É isso que está na nota técnica lá. Então, cuidado com isso, porque não é o contribuinte que tem que correr atrás. É o município que tem que, diante de um pagamento, conferir se isso está já regularizado, para evitar problema para o município. Hamilton Barreto diz, a adesão por completo não necessariamente significa avanço. O que há são particularidades. Optar ou não pelo sistema próprio envolve uma série de critérios próprios de gestão. Portanto, posso não ter optado por integração total e entregar tudo que é necessário da mesma forma. Obrigada, Milton, pela sua contribuição. Sandra, porque no início não obtivemos tanta ajuda para ter o nacional logo de cara, suporte estava praticamente inviável. Concordo com você, Sandra, estava um caos, na verdade. Aí, Fernando diz, nós desenvolvemos um manual para a emissão de nota fiscal de serviço eletrônico no ambiente nacional, inclusive para a pessoa física.
possa encaminhar se alguém tiver interesse. Obrigada, Fernando, pela sua participação. Por favor, encaminha lá no grupo para a gente compartilhar também com o secretário de Finanças. Somos muito a Sandra, somos muito gratos a vocês da MM, que sempre está nos atendendo e nos ajudando, principalmente aos municípios menores. Gratidão, Valdina. Quando fala Valdina, eu entendo a equipe, Sandra. Muito obrigada pelo reconhecimento. Lembrando que nós aqui estamos sempre de mãos dadas com vocês. Rose, por gentileza, envie para mim, Rosilene, 140, Lerine, 132 municípios convidados, apenas 119 participantes, um encontro pesado para prefeitos, secretários, pensado para prefeitos, secretários, fiscais, contadores, profissionais que fazem a diferença na gestão pública. E investir em conhecimento é investir em resultados, seguindo, aguardando que mais municípios aproveitem essa oportunidade, porque a evolução de gestão pública começa com a decisão de participar. Muito bem, Sandra. Sandra não, Laurine. É isso aí, a gente pensa isso, mas não temos 100%, tá? É o caso do nosso município, só tem MEI e Simples Nacional. A Rose disse que, aqui também, praticamente, é bem isso que o Fábio comentou, né? Quem não está no Simples está no MEI, quem não está em nenhum dos dois está no avulso. Então, quer dizer, nós temos aí situações muito típicas de município pequeno e que precisam estar a reboque nesse processo, e agora com a decisão da questão da nota fiscal, todos do Simples, no emissor nacional, obrigatoriamente emissor nacional, a tendência é que use cada vez menos o emissor local. Mas, como ainda está na obrigação de emissão de guias pelo sistema local, é óbvio que não tem como desassociar essas obrigações. Então, eu acho que o que foi posto aqui está meio que padronizado, né? Embora alguns municípios estejam mais avançados, mas as regras são praticamente as mesmas que estão acontecendo. Pessoal, já estamos quase no final da nossa live. Eu gostaria de perguntar, mas se mais alguém tem algum questionamento, aproveitando a presença do Fábio, a dificuldade que temos, né, Fábio, de ter um horário seu conosco, a gente conhece aí a sua rotina, a sua responsabilidade, depois que você virou garoto propaganda aí do IBS Nacional, você e a Ivete, nós estamos aí sabendo e reconhecendo as limitações que vocês têm para estar conosco. Por isso que a gente opta em fazer um único chamado para que as pessoas tenham a oportunidade de falar com você. Aí o Humberto diz: sei que o assunto não seja esse especificamente, porém a parametrização do MEI para a emissão de nota fiscal eletrônica, já vi nota fiscal de serviço emitida para diversas atividades, subitem, incompatível com a sua atividade permitidas? É uma pergunta, o Fábio, por favor. Entendi. Eu creio que o portal Padrão Nacional, pelo que o colega colocou ali, Humberto, ele não vai fazer validação, ele não está fazendo validação das atividades permitidas do MEI versus o subitem de serviço. Eu acho que é isso que ele quis colocar, tá? Ele, digamos assim, que nesse primeiro momento ele está meio aberto aí. E é uma coisa, uma tendência, viu, pessoal? Aqui, por exemplo, em Primavera, a gente tinha um controle das quinais versus o subitem de serviço. Aí, o que a gente fez para melhorar esse fluxo? Porque senão a gente tinha que parar para ficar parametrizando subitem, porque o cara foi lá e fez uma alteração na quinai dele. Até legalmente falando, conversando com a procuradoria aqui, conversando com os contadores, os próprios contribuintes, qual que foi a nossa análise? Quando a gente pega o artigo 1º da 116, lá no dispositivo, lá fala que a prestação de serviço é independente se a pessoa tem ou não atividade no CNPJ, tá? Ela independe se a pessoa tem ou não, né? Se aquela atividade faz parte lá do objeto social. Essa foi, digamos assim, a orientação, o entendimento aqui, né, do nosso corpo técnico. Talvez aí no seu município você quer fazer esse controle, porque às vezes você, por exemplo, você cobra uma taxa por alteração, por exemplo, a pessoa foi lá e excluiu uma KNAI,
às vezes você cobra uma taxa aí, talvez para você é interessante, mas aí a gente, reanalisando todo o nosso portfólio aqui, todo o nosso cadastro, a gente viu que, além de ter que ter um controle maior, a gente percebeu que a gente deixou, né, aberto para a pessoa emitir, e num próximo momento a gente cria a malha, a gente olha e fala, ó, faz a inclusão da KNAI, você não tem a KNAI, entendeu? Para ficar amarradinho com o subitem. Porque a tendência, para fins de reforma tributária, vai ficar amarrado o subitem, né, a NBS, né, e o Secrestub lá, né, que fica na hora que você está emitindo, na hora que você vai escolher lá, na hora que o usuário vai escolher. Então, essa particularidade de validação de KNAI versus subitem de serviço, ela tende também a acabar. Tá? Por isso que eu falei que você tem que conhecer um pouco aí da sua estrutura e da sua realidade aí, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez eu questiono, mais alguém gostaria de falar, de perguntar, de fazer algum comentário? Nós ficamos muito satisfeitos, Fábio, de ver aqui o retorno, né, a participação do pessoal, você vê que era um assunto necessário. A gente orienta também que o pessoal que esteve conosco desde o início, que pegue aquele link da Confederação Nacional de Municípios e assistam, porque eles ficam disponíveis, né, também, assim como o nosso, e que assistem também, que são muito valiosos, e nesse momento a gente precisa muito correr atrás de informação. Mais uma vez, a gente chama atenção para os municípios que ainda estão pensando que a reforma tributária é para o ano de 2033, que acordem, que se mexem, que se reúnem, que nos acompanhem, que acompanhem a Confederação Nacional, que esteja atento com as emissões dos documentos do Comitê Nacional de Gestor do IBS, e também os CATs lá da Confederação Nacional, que são muito valiosos, aquelas emissões, e também das notas fiscais. Enfim, que estejam atentos com tudo que está rodando e tudo que está posto para que a gente agregue as nossas atividades e conhecimento. Então, diante de nenhuma outra manifestação, nós agradecemos aqui, Fábio, a sua participação conosco e dizer carinhosamente que já temos a agradecer a sua pessoa, a sua disponibilidade, assim como todo o pessoal que esteve nessa manhã conosco. E eu sei também que mesmo os que não tiveram, já nos questionaram se vai ficar gravado para assistir em um outro momento. Então, a gente sabe que quem não pôde estar conosco vai assistir também em outro momento. Tivemos aí um pico de 139 pessoas não, acessos, porque muitos desses acessos têm 2, 3, 4, 5 pessoas reunidas assistindo e discutindo o assunto. Nós reconhecemos aí, quer dizer, agradecemos o reconhecimento da nossa equipe com vocês e dizer que nós estamos no aprendizado também. Mas a gente agradece profundamente o pessoal que já está mais avançado, puxar o grupo está parado, eu já estou me incomodando com aquele grupo parado, precisa ser movimentado, fazem perguntas complexas, fazem perguntas simples, mas estejam lá discutindo, aprendendo e puxando os outros colegas. Muito obrigada, pessoal. Fábio, por favor, as suas últimas considerações. Bom, somente agradecer, né, a oportunidade aí da MM, agradecer a cada um que ficou conosco até este momento, aqueles que precisaram sair por alguma particularidade, agradecer a colaboração do Rodrigo, da Janicré, Campos de Júlio, né, do João Ricardo, se eu não lembrar de alguém, pessoal, mas de todos que colaboraram. Eu acho que assim o município ele sai mais forte, ele fica mais forte, porque a gente sabe das particularidades que está vindo aí com a reforma, e cada município tem uma realidade, né? Não podemos deixar de pensar em conjunto. Quando a gente tomar uma decisão, tem que pensar nos 142 municípios, né? E a gente tem que levar em consideração, às vezes, a particularidade de cada um. Tem coisa que é estratégica para cada município, tem coisa que você vai conversar com o seu prefeito, com o seu secretário, a gente entende tudo isso aí. Mas tem coisas que a gente vai ter que deliberar e tomar decisão em conjunto, tá bom?
Obrigado mesmo pela oportunidade, tá bom? Exatamente, e é isso que estamos fazendo aqui. Inclusive, essa reunião que temos com o secretário toda semana, Fábio, a gente pede que você também esteja conosco, assim como a Ivete, a equipe dela, e vamos alinhando também com o secretário de Finanças. Então, a gente pede que o pessoal que está agora nessa live converse com o secretário, pergunte, porque está faltando em torno dos 20 municípios ainda, né? Que ainda não compõem esse grupo lá. Mas a gente vai precisar, porque pretendemos fazer um encontro para autoridades. Quem são as autoridades, Fábio? O prefeito, o vice-prefeito, o secretário de Finanças, o chefe de tributos. Presidente da Câmara. O presidente Precisamos da envolver Câmara, eles. o presidente da comissão também, lá da Câmara, que aprova as leis, para que estejam em torno de, vai ser em torno de 6 pessoas por município, no qual nós faremos um evento para eles, para conscientizá-los das mudanças que estão ocorrendo e que eles precisam se interagir para que auxilie a equipe da tributação, a equipe do pessoal do jurídico também, Sandra, obrigada por lembrar. Procuradoria. Na verdade, 7 pessoas por município, que são essas pessoas mais o procurador do município, o controlador interno, enfim, é muita gente. Na verdade, a gente precisa desse pessoal para auxiliar a equipe da tributação e também da tesouraria a alavancar esse processo de mudança e para que a gente siga de mãos dadas. Muito obrigada, pessoal. Tenha um bom fim de semana, que o Brasil ganhe segunda-feira, para que a gente continue feliz e festando, né? Porque a cada jogo é uma festa. E continue do jeito que foi o último jogo, né? E que não leva nenhuma sabugada da Alemanha aí ou de outros equivalentes. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês e um bom fim de semana. Obrigada, Fábio. Até mais, gente. Deus abençoe cada um aí. Obrigada. Não, aqui tá.